Senhoras e senhores ouvintes de diferentes contextos geográficos, no dia 8 de dezembro, na região do Recôncavo Baiano, as pessoas comemoram, algumas cidades comemoram a festa das padroeiras que fazem homenagem a Maria, mãe de Jesus. Uma dessas várias denominações é Nossa Senhora da Conceição. Mas tem outras várias denominações que também que são comemoradas nesse dia. Bom, do ponto de vista do culto devocional, as práticas religiosas, elas são diversas. Há missas, há caminhadas, há procissões. A procissão é um momento interessante para os católicos, porque seria um momento no qual o sagrado, as práticas do sagrado, elas ganham as ruas do profano, do espaço cotidiano, do espaço da circularidade cotidiana. Aquelas mesmas ruas que as pessoas andam de um lado para o outro para resolver suas questões cotidianas, para pagarem seus boletos, para pagarem suas contas, para baterem um papo, para se divertirem. As ruas do dia a dia. No momento da ritualística sagrado, esse espaço público profano, ele recebe lá uma imagem de um santo, de uma santa, padroeiro de uma determinada cidade, de uma determinada localidade. Então, há uma diversidade de práticas. E algumas são bem peculiares. Por exemplo, há uma prática na qual as pessoas gostam de subir morros, áreas altas, para pagarem promessas, por exemplo. Em Bom Jesus da Lapa, um dos mais conhecidos santuários católicos do Brasil, você tem um morro de pedra que geograficamente chama-se de Inselberg, que é um morro de pedra em uma área do semiárido, lá no contexto territorial da imensa Caatinga Baiana, às margens do Rio São Francisco. Você tem um morro de pedra. Em torno desse morro de pedra se constituiu uma importante cidade santuário do Brasil, Bom Jesus da Lapa, que assim como Juazeiro, no Rio Grande do Norte, assim como a Aparecida, lá em São Paulo, são santuários muito visitados, muito conhecidos. Milhares de pessoas visitam anualmente o Santuário de Bom Jesus da Lapa. E parte dessas pessoas, aquelas que têm condições físicas de escalarem, de subirem a áreas mais inclinadas, algumas dessas pessoas sobem o morro da Lapa e, ao chegar no topo do morro, se deparam com cruzes, com objetos que ali foram colocados, com outras pessoas que subiram, que estão ali concentradas em orações, outras estão apenas conversando, fotografando, outros sobem por curiosidade. Nem sempre nos espaços considerados sagrados você vai encontrar ali o crente, no sentido de crer. Muitas vezes você encontra lá, o cidadão pode ser até ateu, mas ele tem curiosidade de conhecer como é aquele espaço religioso, aquela igreja, ou como é aquela proeminência, ou seja, aquele morro que se destaca, o que é que tem lá no topo. Então, algumas pessoas sobem o morro por curiosidade. Bom Jesus da Lapa fica no médio de São Francisco e é distante do Recôncavo Baiano. Mas no próprio Recôncavo também há uma prática de subir o morro e com andor, com práticas religiosas, com pessoas que pagam promessas. Essa prática acontece no dia 8 de dezembro, na Serra do Aporá, ou Serra de São José. O Aporá é um nome indígena, que significa morro isolado, um morro que tem destaque no relevo, no seu entorno imediato. Então, o nome Aporá, ele é um nome de origem indígena. Só que esse nome de origem indígena, né, ele também é rebatizado por algumas pessoas, como por exemplo Serra de São José, pela proximidade que tem essa serra de uma localidade chamada São José, que é uma localidade, é um distrito. São José do Itaporã é um distrito que está na área territorial de Muritiba. No entanto, a serra
do Aporal, Serra de São José, você está na área territorial de Cabaceiras do Paraguaçu, próximo ao limite territorial entre Muritiba e Cabaceiras do Paraguaçu. Ali também, naquelas proximidades, ali tem um outro limite territorial entre Cabaceiras do Paraguaçu e Governador Mangabeira. As pessoas sobem a serra do São José no dia 8. Muitas pessoas que sobem por diversão, por lazer, outros querem vender alguma coisa, vender uma bebida, uma água, e outras pessoas sobem para oração. Tem uma pequena capela lá, né, no topo da serra. É uma subida que começa um pouco suave, depois há um trecho que ela fica mais escarpado, mais íngreme, mas dá para as pessoas subirem. Agora é interessante que as pessoas não, para que possam fazer esse trajeto, tenham alguns cuidados, né? Por exemplo, o cidadão tem lá uma complicação cardíaca, não pode. O cidadão lá tem um problema, porque tem asma que é controlada por medicações, sem problema nenhum, você vive uma vida tranquila. Mas tem pessoas que podem ter crises episódicas que não pode prever. Então, nesse caso aí, tem que ter um cuidado também. Assim como pessoas que têm problema no joelho, com a parte do corpo muito sensível, não pode, deve-se evitar essas subidas escarpadas, mais íngremes. Não, problema de coluna também não. Então, e algumas pessoas com idades mais avançadas, claro que entra aí uma fé, né? Porque trata-se de uma prática ritualística tradicional que a pessoa fez ao longo de muitos anos, e ao ouvir que não deve subir, um filho, um neto, uma neta, chama atenção: ó, meu avô não suba por causa da idade. Aquilo pode ser um pouco impactante do ponto de vista psicológico. Então, não precisa subir até o topo da serra, mas sobe apenas um trecho. Dá para a pessoa sentir o que ele sentiria no topo, porque não é bem um local, é mais a fé das pessoas está mais relacionada às suas formas, às suas percepções, a forma como a pessoa se conecta ali com o sagrado naquele local. Bom, no Recôncavo Baiano tem uma outra serra também, que que é proeminente, então, portanto, pode ser vista a uma certa distância. É o caso da Serra da Putuma, em Conceição da Feira. Observe que Aporá é o nome indígena. São José, que é uma localidade que pertence a Muritiba, está ali relativamente próximo, não é muito próximo, mas relativamente próximo da Serra, já é um nome católico, um topônimo católico. São José, quem foi José? O pai de Jesus Cristo. Então, e o dia 8 de dezembro se comemora muito, se comemora de forma mais efetiva as homenagens para Maria, que é mãe de Jesus. Em Conceição da Feira, você tem uma serra, e as pessoas fizeram até os gestores públicos fizeram até um local para recepcionar visitantes. É uma serra também que se destaca. Uma outra serra também do Recôncavo Baiano é a Serra da Cupioba, uma área que tem bastante nascentes. Todas as três serras não estão próximas às cidades, a áreas urbanas. Todas estão em áreas rurais. A Serra da Cupioba em São Felipe é uma localidade que tem o mesmo nome. E são serras que destacam no relevo do Recôncavo Baiano. No entanto, para as pessoas que têm fé, não é apenas uma serra. Pode ser um local sagrado, um local de prática ritualística, de práticas religiosas. De onde vem isso, esse hábito de subir o morro? Das próprias narrativas bíblicas que as pessoas ouvem e reatualizam, e trazem do passado, essas narrativas do passado, e presentificam, reatualizam, se apropriam. Por exemplo, Jesus subiu para orar no Monte das Oliveiras. Isso isso que eu acabei de relatar aqui consta de narrativas bíblicas. Jesus subiu ao morro, subiu ao monte para orar. Então, isso inspira, esse trecho bíblico inspira algumas pessoas se sentirem mais confortáveis ou mais seguras nas práticas religiosas, nas práticas devocionais, quando sobem em locais mais altos. Você observa que algumas igrejas são localizadas em uma área mais alta da área
do espaço urbano. Você viu o caso de Maragogipe, o caso que é uma igreja linda, a igreja de Maragogipe. Uma outra, algumas igrejas que são localizadas em algumas áreas mais altas, elas se destacam, não é? Então não está ali no área de topo, na área de topo do morro. Em Milagres também, quem conhece Milagres, fica localizada na BR-116. Você, na BR-116, que você pode acessar por Amargosa ou por Feira de Santana, Milagres também é um exemplo no qual você tem uma parte da igreja. Agora, ali é um caso curioso de Milagres, porque a serra, no caso, já está mais próxima da área urbana. Você tem a parte de uma igreja numa área considerada também alta, e você tem outras capelas e paróquias localizadas no topo alto do relevo, nas partes mais altas do relevo. São as práticas de fé das pessoas, as práticas ritualísticas e de fé das pessoas que devem ser respeitadas. A diversidade de práticas religiosas expressa a diversidade cultural do Brasil. Até a próxima.